Ok, vamos começar então, pessoal. Vamos estar orando, tudo certo aí, Peixoto? Alinhadinho? Vamos começar orando, né? Mais uma vez, bom dia a todos, aqueles que entraram a seguir. É uma grande bênção estarmos aqui nesse momento novo, em que cada um de nós vai ter que se adaptar a essa nova realidade, que é a realidade das transmissões ao vivo, né? Esperamos que essa realidade seja curta e que no menor tempo possível a gente possa voltar a congregar normalmente, né? A gente espera servir vocês hoje com qualidade. Fizemos tudo com muito carinho. Quero já de imediato agradecer, né, a vida do Leandro, do Peixoto, da minha esposa, meu filho, Davi, a Branca e a Nani também, que estão participando aí de todas essas transmissões. Quero realmente louvar a vida deles, né? Estão aqui, se dispuseram para servir ao Senhor, e eu creio que vai dar tudo certo ao final desse período que estaremos aqui. Vamos orar. Convido você que está aí na sua casa a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Declaramos a Tua majestade, o Teu governo e a Tua soberania sobre nós. Declaramos, Pai, que tudo está no Teu controle, nada escapa, Senhor Deus, nem um mínimo detalhe escapa do Teu governo e domínios. O Senhor sustenta todas as coisas, Pai, e nisso nós cremos, e por isso nós louvamos e adoramos e engrandecemos o Teu santo e precioso nome. Esse tempo, Pai, que estaremos aqui, esse tempo em que estaremos, meu Pai, transmitindo essa palavra para várias pessoas, nós clamamos pela misericórdia, pela graça e pela bênção do Senhor nesse momento, que o Senhor possa alcançar com o Teu amor cada um que está com a gente conectado, aqueles também, Pai, que não estão, que o Senhor possa alcançá-los com o Teu amor, com a Tua cobertura e com a Tua misericórdia. Oramos, meu Pai, em especial por todo esse cenário que está montado, que está aí posto. Um cenário, meu Deus, de desespero, um cenário, meu Deus, de pânico muitas vezes. As pessoas estão desesperançosas, estão preocupadas, Pai, por tudo, todas as notícias que têm se desenrolado nesses dias. E nós, Senhor Deus, oramos por cada um, pedindo, meu Pai, que esse vírus possa começar a perder força, que ele possa começar a recuar de forma milagrosa, Pai, que ele possa começar a perder força, Senhor Deus, em nome de Jesus, em cada canto deste planeta, em cada país, cada nação, cada um, Senhor Deus, seja agora, Pai, alcançado pela Tua graça. E aqueles que estão, Senhor Deus, acometidos desta enfermidade, que eles recebam cura da parte do Senhor. Aqueles que foram, Senhor Deus, já assolados com a morte, a família desses que foram, Senhor Deus, assolados com a morte, possa ser consolado pelo Senhor, e que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa confortar cada família, Senhor Deus, daqueles que estão no Brasil e fora do Brasil, em todas as nações. Nós oramos também por esse momento aqui de palavra, em que estaremos meditando, Senhor Deus, nas Escrituras, que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração, trazendo a revelação que precisamos, trazendo, Senhor Deus, da parte do Senhor, o bálsamo na palavra, que nós precisamos em momentos como esse. Assim nós oramos, meu Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero fazer 2 avisos iniciais antes de efetivamente passarmos a palavra. O primeiro deles nós estamos fazendo essa transmissão online, é bem diferente de um culto, né? O culto, ele precisa do aspecto congregacional, ele precisa de congregar-se para haver culto. Então o que estamos fazendo aqui não é um culto, por isso é que nós estamos incentivando a todos os membros da nossa comunidade a que eles façam culto doméstico. Então você que é homem, você pode reunir a sua família, pode reunir os seus filhos, a sua esposa, aqueles que estão na sua casa com você, e aí sim você fazer um culto, porque há pessoas, a congregação, a comunidade estará reunida. Então faça isso nesse domingo, né? Reúna a sua família, para que vocês possam se cultuar ao Senhor, né? Porque esse momento de palavra aqui não substitui o culto ao Senhor. O culto ao Senhor
precisa ser feito com a participação de todos. Os reformadores no século XVI tiveram que lutar muito para quebrar esse estigma, né, onde as pessoas iam à missa, iam às celebrações apenas para assistir. E não é esse o nosso objetivo, não é criar entretenimento apenas. O nosso objetivo aqui é transmitir a palavra de Deus ao Senhor para você, mas o culto você vai fazer aí com a sua família, você vai fazer aí na sua casa, você vai fazer junto com os seus. Se você por acaso está sozinho nesse momento, não tem alguém com você, até sugiro, né? Quem sabe você pode ir para a casa de alguém para poder ficar junto, não ficar sozinho nesse tempo. Mas se mesmo assim você está sozinho, ainda assim você pode cultuar ao Senhor. Faça um momento de oração, faça um momento de louvor, de cânticos, faça um momento de leitura e de meditação na palavra do Senhor. Essa é a nossa instrução que fazemos nesse momento. O segundo aviso é com relação à parte financeira. Nós temos os nossos compromissos, estamos diminuindo muito os nossos custos nesses dias, estamos tentando diluir ao máximo os custos para que nós possamos resguardar as finanças do nosso povo nesse momento tão difícil. Mas você que é membro da nossa congregação, você que pode manter-se fiel aos seus dízimos e às suas ofertas, né? Quem são membros da igreja sabem a nossa conta. Eu vou projetar aqui para você ver o nosso número de conta. Então, se você puder manter-se fiel ao seu dízimo, à sua oferta, aos irmãos também que estão aqui nas outras transmissões. Vocês estão pegando bem aí? Ótimo, né? Então, é muito fácil. Depois, se você quiser, a gente pode passar para você aí o nosso número da nossa conta. Mas o mais importante nesse momento é você cuidar aí da sua família, dos seus familiares, né? Se você percebe realmente que talvez você não vai ter recurso para os próximos meses, guarde, né? Esse é um princípio da palavra de Deus, você guardar para os dias da escassez. Mas, se você puder ajudar, será muito bem-vindo aí o seu dízimo, a sua oferta, tá bom? Bom, dito tudo isso, vamos passar para a meditação da palavra. Eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo de número 5. Nós estamos meditando já há alguns meses aí no Evangelho de Marcos. Temos exposto todo o Evangelho de Marcos, basicamente versículo a versículo, texto a texto. E hoje vamos dar sequência nessa ministração no 23º episódio desta série. Hoje o tema da nossa palavra hoje é o toque. O texto de Marcos 5:25 vai dizer o seguinte: aconteceu certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, nós que estamos aí acompanhando a exposição desse texto, Jesus, ele está vivendo um grande avivamento da cidade de Cafarnaum. O Mar da Galileia se transformou em uma igreja. O Mar da Galileia se transformou em um lugar de avivamento, onde as pessoas haviam descoberto a bênção e a presença de Deus. Pessoas haviam experimentado milagres. O Mar da Galileia havia se transformado em um lugar da presença do reino de Deus. Jesus
fazendo algo que não seria indicado naquele momento, deixa esse avivamento em Cafarnaum, deixa esse avivamento do Mar da Galileia, atravessa o Mar da Galileia com seus discípulos e outros barcos. No meio dessa travessia, ele enfrenta uma grande tempestade, junto com os seus discípulos, acalma essa tempestade e chega numa região chamada Gadara. E esse é o texto que vimos a semana passada. Nessa região, ele se encontra com um indivíduo que está preso aos demônios. A palavra diz que havia no corpo dele uma legião, fazendo referência às legiões romanas de demônios. Jesus liberta esse homem, restaura esse homem, mas também Jesus faz algo inexplicável. Expulsa os demônios daquele homem e joga em uma manada de porcos. Aqueles porcos, 2.000 porcos, precipitam-se do despenhadeiro abaixo, jogam-se no mar, dando um grande prejuízo para os moradores da cidade de Gadara. Aqueles moradores, diante desse prejuízo dado pela ação de Jesus, eles expulsam Jesus da terra deles. Digam: olha, nós não queremos você aqui, você acabou com a nossa economia, portanto retire-se da nossa terra. Jesus então entra com seus discípulos novamente do barco e atravessa o mar, retornando para Galileia, retornando para Cafarnaum, retornando para aquele lugar de grande avivamento. E o que ele encontra ali é o mesmo cenário que ele deixou ao sair. Ele encontra ali uma multidão de pessoas que estavam ali com várias necessidades. Necessidades físicas, necessidades financeiras, necessidade de apenas satisfazer a própria curiosidade. O ponto é que havia uma grande multidão. Mas dois personagens se destacam no meio dessa multidão. Um homem, que a Bíblia diz, chama ele de o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga, um indivíduo leigo que comandava todo o procedimento de culto na sinagoga, chamado Jairo, e uma mulher, que a Bíblia não relata o nome dela, mas diz que há 12 anos ela sofria com uma hemorragia. A partir de agora, o texto bíblico entrelaça esses dois personagens. O texto bíblico nos chama a atenção para dois personagens distintos. Nós temos de um lado Jairo, líder da sinagoga, do outro lado uma mulher anônima. Nós temos de um lado Jairo, um líder religioso, do outro lado uma mulher excluída da comunidade religiosa, excluída por causa da sua enfermidade, do seu flagelo. Nós temos de um lado um homem rico, Jairo, e nós temos do outro lado uma mulher que a Bíblia diz perdeu todos os seus bens em busca de saúde. Nós temos Jairo, que conviveu, segundo o relato do evangelista Lucas, durante 12 anos com a sua filhinha. Conviveu bem, foi feliz porque a filhinha dele estava viva e saudável. 12 anos Jairo conviveu com a sua filhinha. Por outro lado, nós temos uma mulher que 12 anos conviveu com a enfermidade. Ou seja, nós temos dois personagens distintos e que a história deles se ajuntam em Jesus. Inicialmente, hoje, nesse domingo, o nosso foco vai ser, nós vamos nos concentrar na história dessa mulher hemorrágica. Por quê? Porque o objetivo do evangelista Marcos é exatamente mostrar e demonstrar que quando vamos a Jesus, quando nós nos achegamos a Jesus, nós recebemos dele muito mais do que esperávamos. Por outro lado, quando vamos a ele, nós acabamos dando a ele mais do que estávamos esperando dar no início, mais do que estávamos dispostos a dar no início. O objetivo então do evangelista Marcos é mostrar que Jesus vai fazer muito mais do que nós esperávamos, mas também nós vamos acabar dando muito mais do que nós também estávamos esperando dar no início. Está conseguindo acompanhar os slides aí, Leandro? Muito bem. Nesse texto, irmãos, a identidade de Jesus, ela é demonstrada de forma muito clara. Quando começamos a estudar o Evangelho de Marcos, nós identificamos e percebemos que durante todo o Evangelho de Marcos,
um dos objetivos centrais é demonstrar qual é a identidade e a missão de Jesus. E durante todo esse tempo nós tentamos também demonstrar isso. E hoje o que a gente percebe aqui é que a identidade de Jesus é demonstrada como aquele que valoriza o ser humano individualmente. Jesus se preocupa com cada um individualmente. Por outro lado, nós temos a missão de Jesus como aquele que foi enviado para ministrar as necessidades individuais de cada um. Estamos ajeitando aqui. Ficou bom aí agora? Muito bem. É assim, primeira vez é sempre mais difícil, né? Bom, como eu disse, então a identidade de Jesus é aquele que vai ministrar individualmente cada um. Por outro lado, a sua missão é valorizar e atender as pessoas nas suas mais variadas necessidades. Sendo assim, amados, nós vamos estudar o desenrolar da história dessa mulher. E o desenrolar da história dessa mulher vai nos mostrar 3 destaques que basicamente serão os destaques que nós vamos estudar nessa manhã. A primeiro desenrolar da história dessa mulher que nós queremos meditar hoje é: tudo começa com uma grande necessidade. O segundo desenrolar da história dessa mulher é que tudo acontece quando deixamos a desesperança e buscamos a Jesus. E o terceiro, o contato pessoal com Jesus é o objetivo maior da vida de uma pessoa. Então, parece coincidência, né, que nós vamos tratar de 3 assuntos tão atualizados. Nós vamos tratar de 3 assuntos muito próximos da realidade que estamos vivendo. Por quê? Porque as pessoas hoje estão passando por necessidades. Mas qual é a necessidade real dos indivíduos? Segundo, tudo acontece na nossa vida quando nós deixamos a desesperança e nos aproximamos de Jesus. E o terceiro ponto que vamos tratar, o contato pessoal com Jesus é o objetivo maior da vida dos indivíduos. Parece que nós escolhemos esse texto para hoje, mas não é assim. Na verdade, o Senhor já havia escolhido. Quando nós achamos e falamos, vamos estudar o Evangelho de Marcos, o Senhor já estava aqui nesse dia de hoje, sabendo exatamente qual palavra ele ia ministrar. Portanto, preste atenção, porque essa é uma palavra que vem realmente da parte de Deus para falar ao seu coração, porque antes desse vírus se apegar à humanidade, nós já estávamos estudando o Evangelho de Marcos. Dito isso, nós vamos começar com o primeiro ponto. Tudo começa com uma grande necessidade. Eu gostaria de citar uma frase de um dos autores que eu mais gosto, que é Tim Keller. Ele diz o seguinte: em última análise, todos os problemas humanos são sintomas, e a nossa separação de Deus é a causa. Nesses dias eu tenho ouvido muita coisa na internet sobre os motivos pelos quais esse vírus tem se espalhado aí por toda a Terra. E as definições e os diagnósticos são variados. Eu já ouvi de indivíduos dizendo que essa é uma oportunidade que Deus está dando para a igreja crescer, para a igreja pregar o Evangelho, como se Deus precisasse de um vírus para poder pregar o Evangelho. Outros dizem, não, isso é o juízo final, o mundo está acabando, está chegando ao fim. O mundo está acabando, está chegando ao fim, desde que o homem caiu. Um dos problemas causados pela queda, um dos efeitos da queda, é a separação do homem e da natureza. Houve uma guerra entre o homem e a criação. Guerra essa que nós percebemos no dia a dia. A natureza e o homem estão em guerra. Isso é desde a queda. Outros dizem que esse é um momento de arrependimento. E essa, na verdade, é uma linha que eu gosto bastante. Mas mesmo assim, o diagnóstico não pode ser simplista. Não é um motivo apenas. Não é um fato só que levou tudo isso a acontecer. Algumas coisas podemos pegar dessa situação toda. Primeiro,
Deus é soberano, está no governo e no controle de tudo, inclusive esse vírus. Segunda coisa que podemos aprender, isso é importante, a nossa maior necessidade não é vencer esse vírus. Nossa maior necessidade é aproximarmos de Jesus, sermos salvos e restaurados da danação eterna e da condenação eterna. Dito isso, nós vamos para o primeiro ponto. Tudo começa com uma grande necessidade. O texto de Marcos, capítulo 5, versículo 25 e 26, diz o seguinte: aconteceu que certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Vamos fazer um raio-x da vida dessa mulher. Uma mulher que sofria de uma hemorragia 12 anos. Durante 12 anos ela buscou cura. Durante 12 anos ela buscou intensamente. 12 anos, esses 12 anos foram um período de busca incessante. Foi um período de procurar incessantemente, procurar os médicos, procurar ajuda de curandeiros, de todas as formas. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha, ela batalhou incansavelmente na busca de uma solução, mas também são 12 anos de esperança frustrada. 12 anos, irmãos, onde ela, apesar de todos os seus esforços, ela perdeu não só o dinheiro, mas também a sua saúde. 12 anos onde a busca dela, o desespero dela, a necessidade dela não produziu nada a não ser maior dificuldade para ela. O cenário dessa mulher, o diagnóstico dessa mulher era sombrio. Ela parecia que ia morrendo aos poucos, pouco a pouco. Literalmente a vida parecia esvair-se dela aos poucos. Além disso tudo, além dessa enfermidade, além desse quadro já sombrio, segundo a lei judaica, ela não poderia relacionar-se com seu marido. Se ela fosse casada, seria 12 anos onde o marido sequer poderia tocá-la, onde o marido sequer poderia confortá-la com um carinho ou um abraço. E se ela não fosse casada, ela não poderia se casar. Porque segundo a lei de Deus, a lei mosaica, as mulheres menstruadas transferiam a sua impureza para tudo quanto tocavam. Ou seja, além desse quadro sombrio de enfermidade, de desesperança, além desse quadro sombrio de ver a vida se esvaindo, para ver a vida descendo literalmente pelo ralo, ela não poderia se relacionar com as pessoas, ela não poderia se relacionar com o marido, ela não poderia se relacionar com a sociedade, os seus familiares, ela não poderia se relacionar, sabe por quê? Porque ela estava impura, segundo a lei mosaica. Ela não poderia ir no templo, ela não poderia entrar na sinagoga, ela não poderia adorar junto com seus irmãos, enfim, essa mulher estava confinada. Ela estava isolada, assim como muitos de nós estamos. Ela estava em quarentena, por quê? Porque ela estava impura. E por fim, ela estava esquecida. O professor Hernandes Dias Lopes resume bem o quadro dessa mulher e diz o seguinte: por 12 anos ela não pudera abraçar nenhum familiar sem lhe causar dano. Se ela abraçasse alguém, ela causava dano àquela pessoa. 12 anos sem ir ao culto. Ela vivia possuída de vergonha, com a autoestima amassada. Por isso é que ela chega anonimamente para tocar em Jesus, com medo de ser rejeitada. Por quê? O professor diz: pois quem tocasse ficaria cerimonialmente impuro. Quem tocasse ficaria cerimonialmente impura. Esse é um bom resumo que o professor Hernandes Dias Lopes faz do cenário dessa mulher. Esse era o quadro, essa era a necessidade. Irmãos, não existe outra definição para o quadro dessa mulher a não ser morte. Morte. Porém, no fundo, lá no fundo, o desejo de cura dessa mulher era de fato
um desejo por Jesus. De fato, a necessidade dela, a necessidade real dessa mulher, era encontrar-se com Jesus. Quando ela ouve aquela voz, quando ela ouve o Senhor falando com ela, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Nesse momento ela foi curada. Quando ela ouve do Senhor, fica livre do teu mal. Quando ela toca no Senhor, quando sai poder do Senhor, essa mulher no seu corpo é curada. Isso é uma grande bênção. Porém, amados, quando ela ouviu, a tua fé te salvou, então ela entendeu a verdadeira necessidade, que era a salvação da alma dela. Ela foi ali para ser curada, e ela encontrou ali a verdadeira solução para o seu verdadeiro problema. A necessidade dela estava ligada a tudo isso, mas essa necessidade só estava empurrando ela para Jesus. Para ela o problema dela era aquela enfermidade, mas para Jesus o problema dela era muito maior. Para aquela mulher o problema dela é ficar 12 anos esvaindo sem sangue. Para aquela mulher o problema dela é que a vida dela se transformou em um inferno. A vida dela se transformou em uma paura, em uma loucura e desespero. Para ela essa era a necessidade. Mas Jesus sabia que a verdadeira necessidade dela é que ela estava distante de Deus. É que ela estava afastada do Senhor. É que ela estava morta em seus delitos e pecados. Vai-te em paz, fica livre do teu mal, é ótimo, mas a tua fé te salvou. Isso é um encontro da necessidade com aquele que pode suprir a verdadeira necessidade. Será que você que está me ouvindo aí, na sua casa, tem ideia do seu problema real? Será que você consegue diagnosticar o seu problema real? Será que você, ou passa pela sua cabeça a imagem, a imaginação de que se você for livre dessa moléstia que você está passando, seja ela qual for, tudo vai se resolver? Será que isso passa na sua cabeça? Será que realmente resume-se a isso? Eu vou resolver esse problema e tudo vai ficar bem. A partir do momento que esse problema pontual for resolvido, aí eu vou viver bem. Será que não tem nada mais além do que isso? Será que tudo se resume a resolver esse problema seu e a eternidade? Você está pronto para encontrar-se com o seu Criador hoje? Você está pronto para ver o seu Criador hoje? E mais, se você se encontrar com o seu Criador hoje e Ele perguntar por que eu devo deixar você entrar aqui, qual é a sua resposta? Se o Criador te perguntar por que eu devo deixar você entrar aqui, qual é a sua resposta? Talvez a sua resposta vai ser porque eu fui curado daquela enfermidade, por isso eu devo entrar aí. Não. A única resposta que será aceita o Senhor vai me deixar entrar aí, não por nada que eu fiz, mas porque um dia Ele me falou, a tua fé te salvou. Porque um dia eu criei em Cristo, e somente nele, como o meu único e suficiente Salvador. E humildemente eu reconheço que os meus pecados me afastaram do Senhor, mas que hoje eu estou diante dele. Essa é a real necessidade. Voltando à frase de Tim Keller, os problemas são sintomas. Irmãos, eu tenho para mim, essa é uma opinião pessoal. É uma opinião apenas pessoal. Eu tenho para mim que esse tempo de epidemia, esse tempo de pandemia que está se desenrolando sobre toda a terra, esse tempo, ele é um tempo oportuno de Deus para chamar a nossa atenção para a nossa verdadeira necessidade, para o nosso verdadeiro problema. Dito isso, nós podemos entrar no segundo ponto. Já é 10h25. Jesus continua do mesmo jeito, né? Misericórdia.
Mas vamos lá, entramos no segundo ponto. Tudo acontece quando deixamos a desesperança e buscamos a Jesus. Tudo acontece quando deixamos a desesperança e buscamos a Jesus. Versículo 27 e 28 diz isso: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocarem, ficarei curado. Os problemas nos afligem, isso é fato. Estamos experimentando isso. Passando por um problema, passando por um vírus global, uma pandemia global, passando por um momento onde todos estão aflitos, podem não estar desesperados, mas preocupados. Esses problemas, eles nos afligem, sentimos-nos mal, mas também eles nos arrastam aos pés de Jesus. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus porque ela tinha uma moléstia. E o que ela ouviu não foi que Jesus estaria ali para julgá-la, condená-la ou mandá-la para o inferno. Porque o que ela ouviu produziu nela fé. O que ela ouviu produziu nela esperança. O que ela ouviu produziu nela um desejo: eu preciso ir, eu preciso desobedecer à lei, eu preciso desobedecer às recomendações, eu preciso desobedecer à lógica, eu preciso tocá-lo, ela dizia. Irmãos, essa mulher fez a única coisa que um discípulo pode fazer. Se você estudar um pouquinho para trás desse texto, em Marcos capítulo 4, as parábolas de Jesus, elas narram exatamente que a única coisa que o discípulo pode fazer é ouvir. Ele vai falar, por exemplo, da parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e ele fala de um bom coração que semeou a semente e produziu a 30, 60 e 100 por um. O discípulo, a única coisa que ele tem que fazer é ouvir. Aquela mulher ouviu, mas não só isso. Ela ouviu, chegou perto, tocou nele. Ou seja, ela agiu conforme o que ouviu sobre Jesus. Ela agiu conforme o que falaram dela de Jesus. Ela agiu de acordo com o que eles falaram sobre Jesus para ela. Eles diziam para ela: ele está curando, ele está libertando. Ela falou: então eu preciso agir, eu preciso ir atrás, eu preciso solucionar o meu problema. Mas ela não só agiu, ela agiu como sinal do discipulado de Cristo. Foi isso que essa mulher fez. No meio da multidão que comprimia Jesus, aquela mulher tocou em Jesus. E a Bíblia diz, um dos poucos lugares, se não o único lugar, que diz que do Senhor Jesus saiu o poder. Eu não consigo me lembrar de outro. Agora, a pergunta que fica é: o que houve de tão especial no toque dessa mulher? Será que ela era a única ali desesperada? Será que ela era a única ali com uma necessidade? Será que ela era a única ali com uma doença crônica? Não. O que houve de especial nessa mulher? Não é ela, nem o toque dela. O que houve de especial ali naquele fato é que Jesus estava chamando. Quem é o especial da história é aquele que foi tocado. Amados, essa mulher, ela foi movida por fé, mas ela também foi movida por superstição. Ela foi movida pelo desejo de ser curada, mas ela também foi movida porque muita gente é movido às vezes por uma superstição. Aquela mulher queria tocar Jesus, ser curada e ir embora. Ela não queria nada de Jesus a não ser a cura. E ela falou: eu preciso tocá-lo. A fé moveu ela, mas uma superstição também moveu ela. Só, irmãos, que Jesus não ia permitir que ela fizesse exatamente o que estava na cabeça dela. Eu vou, toco nele e vou embora. Sabe por quê? Porque senão ela continuaria presa à superstição. Jesus não permitiu. Sabe o que ele fez? Ele a fez se revelar em público. E aqui é bom lembrar que essa mulher estava cerimonialmente impura. É bom lembrar que essa mulher, diante da lei de Deus, diante da lei
judaica, ela estava impura. Para ela isso era ameaçador. Ela não sabia quais os desenrolar se dariam depois daquele momento. Sendo assim, a exigência de Jesus, no sentido de que ela se identificasse, era a coisa que ela mais temia. A única coisa que ela mais temia do que continuar com a doença, quando ela vai para aquele lugar, quando ela chega naquele cenário para tocar em Jesus, ela tinha dois temores. Primeiro, que não acontecesse nada e ela continuasse doente. Segundo temor, que alguém descobrisse e falasse: você não deveria estar aqui, você está contaminando toda a multidão. Você está contaminando toda a multidão. Mas mesmo assim Jesus insistiu. Ele falou: quem me tocou? Sabe por quê? Porque ele queria dar para ela muito mais do que ela pensou. Ela queria um Deus como outros deuses. E Jesus queria dar para ela o Deus sobre todos os deuses. Ela queria apenas mais um curandeiro, um milagreiro. Mas Jesus queria mostrar para ela que há um relacionamento, que há algo muito mais profundo, uma vida com Deus que salva. Aquela mulher tinha uma visão supersticiosa sobre Jesus. Aquela mulher tinha uma visão de que Jesus era como se fosse um amuleto de Deus. Como se Jesus fosse apenas alguém que faria uma mandinga, no caso, ela tocaria nele. E aí sim, naquele momento ela seria curada. Mas Jesus fez muito mais por ela. Quando ela ouviu: a tua fé te salvou, ela passou de uma visão onde Jesus era apenas um curandeiro, e ela passou a se relacionar com o Deus Pai. Muito mais do que dar para ela apenas cura, Ele estava dando para ela relacionamento. Ela foi ali, lembrando do nosso objetivo inicial, só para ser curada. Só que Jesus estava dando para ela naquele momento muito mais do que ela inicialmente estava pensando em receber. Muito mais do que ela tinha desejado receber. Muitas pessoas acham que podem manipular Jesus. Muitas pessoas acham que para receber coisas que elas querem ou precisam, elas podem fazer de Jesus o que elas quiserem. Muitas pessoas acham que podem vender Jesus, comprar Jesus. Muitas pessoas acham que podem enganar Jesus, vilipendiar Jesus, desonrar o seu nome. Muitas pessoas acham que podem tratá-lo, de acordo com as suas mandingas e superstições. Mas Jesus não pode ser domado pela nossa vontade. Jesus não pode se mover de acordo com a nossa vontade. Ele não vai agir por nossa insistência. Ele não vai agir por nossa capacidade de orar, nossa capacidade de buscar, não. Ele tem o método dele. Um dos atributos de Deus é sabedoria. E a sabedoria de Deus é definida por Wayne Grudem como atingir as melhores metas com os melhores métodos. A sabedoria de Deus é atingir as melhores metas com os melhores métodos. Você não vai manipular Jesus. Não adianta. Por outro lado, a Bíblia também diz que Ele pode fazer por nós infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. E isso sim deve aquecer o nosso coração. Diante disso, podemos passar para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é: o contato pessoal com Jesus é o objetivo maior da vida. O contato pessoal de Jesus é o centro da nossa existência. É aquilo
que vai dar sentido à nossa vida. É aquilo que vai dar norte para a nossa vida. Olha o que diz o versículo 33 e 34. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus sempre atraiu as multidões. Não obstante, muitos do que buscavam Jesus não tiveram contato pessoal com ele. Jesus atraiu centenas, milhares de pessoas que se acotovelavam, que se ajuntavam, que esperavam algo fantástico da parte dele. Mas poucos foram aqueles que realmente obtiveram benefício em estar com ele. Nesse caso, 12 anos de vergonha e frustração são resolvidos com um pequeno toque de Jesus. Um momentâneo toque. Eu não sei quanto tempo durou esse toque, e não importa se ter sido 1 segundo, 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos ou 1 minuto. Essa mulher imunda, essa mulher impura, essa mulher que estava afastada, que era inimiga de todos que estavam próximos dela por causa da sua enfermidade. Essa mulher impura, imunda, entra em contato com Jesus e transfere para Jesus toda a sua imundície. E Jesus transfere para ela, concede para ela toda a purificação de Deus. Isso fala muito porque isso é o Evangelho puro. O Evangelho puro não consiste em simplesmente obter coisas de Deus, mas também consiste em entregar coisas para Deus. E não estou falando de coisas materiais, não estou falando da sua vida especificamente. Eu estou falando da única coisa que você não tem como entregar para ninguém. Porque o seu dinheiro, você pode dar para quem você quiser. Sua saúde, seu amor, você pode dar para quem você quiser. Porém, os teus pecados, você não pode dar para quem você quiser. Na verdade, só há um lugar que você pode depositar os seus pecados. Podemos nos lembrar daquele texto em que Jesus um dia disse para os homens: leve o meu fardo, ele é leve, e me dê o seu fardo, que ele é pesado. Essa mulher fez exatamente isso. Depositou aos pés de Jesus toda a sua impureza, levou de volta para casa toda a pureza de Deus. Isso é muito mais do que ela estava pensando. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a multidão vem, a multidão vai, mas só essa mulher o toca e só ela recebe cura. Ele faz uma aplicação dizendo: aos domingos a multidão vem à igreja, mas aqui e ali alguém é encontrado chorando por seus pecados, regozijando-se em Cristo pela salvação. E então Jesus pergunta: quem me tocou? O que ele está dizendo é: somos uma multidão hoje no mundo inteiro. Pessoas estão agora, como você, na internet, ouvindo uma palavra. Vão passar o dia inteiro ouvindo uma palavra. Pessoas estarão hoje nas suas lives, nos seus cultos online, nas suas programações online. Pessoas estarão ali ouvindo, meditando, mas quantos realmente estarão ali chorando por seus pecados e regozijando-se pela grande salvação do Senhor? Esses são aqueles que Jesus vai dizer: quem me tocou? Quem me tocou? O fato é que muitas pessoas estão acostumadas a vir. Elas não vêm à igreja, elas estão acostumadas a vir. Elas até acham errado não vir. Diz que ela não vem, elas acham errado. E é até bom, né? Tem uns que acham até que não vem, ainda acham que não está fazendo nada errado.
É interessante que eu ouvi essa semana de alguém dizendo: nossa, pastor, eu já estou com saudade da igreja. Eu disse: eu também. Hoje eu cheguei aqui às 9 da manhã, 9h30. O que eu senti falta foi das pessoas. Senti falta de abraçar, senti falta de perguntar como está, se está tudo bem. Mas muitos só fazem isso porque estão acostumados. Agora, ter um contato com Jesus e ter a vida realmente transformada não é o que essas pessoas esperam no culto. Ter a vida transformada em um contato com Jesus não é o que muitos que hoje estarão ouvindo palavras no mundo inteiro querem realmente. Muitos estão ouvindo palavras hoje porque estão desesperados, porque estão aflitos, porque estão cansados, porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Mas quando o flagelo passar, vão voltar para suas vidas normais, não serão transformados. Muitos vão chorar a morte, muitos vão chorar a perda nesse tempo. Mas só isso. Esse choro não vai produzir nada além disso. Não tem a vida transformada. Em outro ponto, o professor Hernandes Dias Lopes vai dizer: elas continuam vindo e vindo até Jesus voltar. Elas continuam vindo e vindo até aquele grande dia em que Jesus buscará a sua igreja. Mas ele diz: só despertarão tarde demais, quando estiverem diante do tribunal de Deus para darem contas das suas vidas. Isso tem duas aplicações, ou implicações. Eu não estou acabando não, viu, calma. Primeira delas, para você que já é crente, já serve ao Senhor, já está salvo, já tem convicção da sua salvação. Você deve se perguntar: será que é só isso? Será que é só isso? Será que eu devo ficar aqui parado, esperando a hora que Jesus voltar, para me apresentar diante dele e falar: Senhor, estou aqui salvo? Não é. Você que já é salvo no Senhor Jesus, você que um dia, como essa mulher, ouviu da boca do nosso Salvador: a tua fé te salvou, tem muito mais do Senhor. Tem serviço cristão, tem um testemunho fiel, honesto, tem o trabalho junto à sua família, tem os seus períodos de oração, o crescimento na fé com Deus, o crescimento no trabalho com o Senhor. Deus não te salvou para que você ficasse aí esperando até a morte. Não, Ele quer te usar para mais coisas. E você que está me ouvindo nessa manhã, e você ainda não tem convicção da tua salvação, o Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando hoje. E Ele está dizendo: eu não quero só te curar, eu não quero só te livrar da sua moléstia, eu quero literalmente te salvar. Amém. Irmãos, as multidões vêm às igrejas. Hoje existe uma multidão na internet. Alguns pastores estão contando as vidas. Olha, tem 30 mil pessoas aqui comigo conectadas, tem 100 mil pessoas comigo aqui conectadas. Irmãos, as multidões vêm orar, mas as multidões não vêm tocar em Jesus. As pessoas estão contando: olha quantas pessoas estão chegando aqui, estão se assentando ao redor da mesa. Quantas pessoas estão se achegando ao redor da mesa, mas não estão tendo comunhão com o Senhor. Quantos estão se achegando pela internet e as pessoas estão comemorando. Olha quantas pessoas estão aqui pela internet, mas elas não têm comunhão com o Senhor. Elas não ouvem a voz do Senhor, o Senhor não fala com elas. Elas não entregaram a sua vida pertence a elas. Elas estão ali momentaneamente, porque a vida delas está difícil. A multidão, muitos deles são batizados, mas não nasceram de novo. Eles comem pão, bebem o vinho, mas não se alimentam de Cristo. Eles cantam, ouvem, oram, ajoelham, mas isso é tudo. Eles vêm, oram, cantam, se ajoelham, mas só, nada mais. Nada além disso. Eles não tocam o Senhor, eles não vão para casa com a verdadeira paz, eles não são salvos. Então, o meu desafio para você nessa manhã
não é apenas você vir, não é apenas você tocar, é você ser salvo. No reino de Deus, o milagre sempre leva para Jesus. No reino de Deus, o discipulado não é só conseguir que as nossas necessidades sejam supridas. No reino de Deus, o discipulado estar na presença de Jesus, ser conhecido por Ele e segui-lo é mais importante do que apenas uma cura. Segui-lo, andar com Ele, ser conhecido dEle, ter comunhão com Ele, é muito mais importante do que ter necessidades supridas. É muito mais importante do que ter a cura e a libertação desse momento de pandemia. Sendo assim, nós podemos concluir já essa palavra. Lembrando que o objetivo de Marcos, inicialmente, era mostrar que quando vamos a Jesus, nós recebemos dele muito mais do que nós esperávamos. Por outro lado, nós acabamos dando a ele mais do que estávamos dispostos a dar no princípio. Sendo assim, pensando assim, que quando nós vamos a Ele, nós recebemos mais, mas também damos mais do que estávamos dispostos, nós podemos dizer o seguinte: há toda a diferença no mundo entre ser uma pessoa que recebe cura no corpo e ser uma pessoa que tem uma vida transformada e se torna uma seguidora de Jesus por toda a terra. Aliás, por toda a eternidade. É bem diferente dizer: o Senhor me curou e eu tenho milagres tão efetivos na minha vida. Eu tenho milagres muito claros. Meu filho é um milagre. Meu casamento é um milagre. Porém, esses milagres, eles me arrastavam aos pés de Jesus. E o maior benefício que eu tenho hoje não é dizer dos milagres que Deus fez na minha vida, mas é dizer para você que um dia eu ouvi a voz dele dizendo: a tua fé te salvou. Ouvi a voz dele dizendo para mim: eu dou sentido para a sua vida. A sua vida não é ser um cata-milagre. A sua vida não é uma busca incessante por milagres. Não. A sua vida é muito mais do que isso. A sua vida é muito mais. A minha vida precisa tomar sentido. A vida daquela mulher que durante 12 anos foi procurar uma cura, ela passou a ter sentido, não porque ela foi curada. Porque imagine uma cena hipotética. 12 anos lutando para ser curada. Sem dinheiro. Olha o cenário dessa mulher. Ela vai estar curada, mas ela não tem dinheiro. E uma mulher naquela época que não tinha dinheiro, não é uma situação fácil. Aquela mulher naquela época, e não ter dinheiro naquela época, não era uma situação comum. Então imagine você, ela agora está curada, mas ela não tem dinheiro. Ela agora está curada, mas não está casada. Ela agora está curada, mas aonde está a família dela? Ela agora está curada, mas aonde estão os seus agora? Qual a igreja que ela congrega? Ela está curada, mas e aí? Não adianta só a cura. Precisava ser muito mais profundo. E o que era? Ela passou a se tornar seguidora de Jesus por toda a eternidade. E aí, concluindo a conclusão, se você for até Jesus, certamente Ele vai te pedir mais do que a princípio você tinha planejado dar. E aqui tem duas implicações. Você que está me ouvindo, que já serve ao Senhor, Deus está não pedindo, mas você vai ter que dar mais do que você tem dado ultimamente. Você que já serve ao Senhor, você vai ter que dar mais do que você a princípio estava esperando dar. Você só queria ali tocar nele e ir embora. A primeira aplicação aqui, ou implicação, é essa. Você vai ter que dar mais do que a princípio você estava pensando. Mas
infinitamente mais do que você jamais ousaria pedir ou sonhar. Com essa conclusão, eu quero propor para você que está em casa 3 aplicações. A primeira aplicação, porque você pode estar aí me ouvindo agora e perguntando: e aí, o que eu vou fazer com isso? Você pode estar em casa aí perguntando, né? Ok, eu ouvi tudo isso, eu não quero ser só curado, eu quero mais. Ou eu estou na igreja, mas eu quero mais também. Já sirvo você, eu quero mais. O que fazer com tudo isso aí que você apresentou para nós, pastor Léo? Eu vou falar que você pode fazer 3 coisas. Primeiro, a nossa maior necessidade não é pontual. A sua necessidade hoje não é pontual. A sua necessidade hoje não é o coronavírus. Vencer esse período de quarentena, vencer esse período de isolamento. Não. A sua maior necessidade não são os problemas financeiros que advirão desse problema agora do vírus. O seu problema não é o casamento ou qualquer outro problema que você possa pensar agora, que você possa imaginar. Esse é um problema grande. Não. Os nossos maiores problemas não são esses. Não são esses. O nosso maior problema é o distanciamento de Deus. A nossa maior necessidade é que por nossa culpa, por nossos pecados, por ação nossa mesmo, estamos afastados do Senhor. E precisamos voltar ao Senhor. Precisamos nos aproximar mais dEle. Precisamos nos achegar mais dEle. Isso serve para todos. Para você que já serve ao Senhor, aproxime-se mais do Senhor. Para você que ainda não serve, chegue-se a Ele. Ele está nos chamando para uma aproximação maior. Em segundo lugar, a segunda aplicação. Existe esperança. Existe esperança. Vou repetir pela 3ª vez. Existe esperança. Jesus está nos chamando para o discipulado. Jesus está nos chamando para o treinamento dele. Jesus está nos chamando para a mentoria dele, para o coaching com ele. Jesus está nos chamando para não só sermos salvos, mas Jesus está nos chamando também. Jesus está nos convocando também para andarmos com ele. Irmãos, o milagre é a porta do reino de Deus. O milagre não é o reino de Deus, o milagre é a porta. O milagre é quando se abre para mim e para você uma grande oportunidade de salvação. O milagre é a porta do reino. Entre por suas entradas eternas. Entre por suas portas eternas. Se você está precisando de milagre, ok, creia. Deus pode fazer, existe esperança. Deus pode te dar mais do que você estava pensando inicialmente. Porém, você vai ter que dar mais do que você estava inicialmente pensando em dar. A 3ª aplicação. Parafraseando Jesus. Quem me tocou? Fica livre do mal, a tua fé te salvou. Lembre-se, o encontro pessoal com Jesus é o propósito de tudo isso. O encontro pessoal com Jesus é o propósito de tudo isso. A pergunta é: algum problema aí, gente? Resolve de uma vez. É porque eu acho que o YouTube tá ruim, o pessoal tá reclamando. Do YouTube? Agora, no final, já vou para a 3ª aplicação. A pergunta é: por que 12 anos de espera? Se Deus ia se mover, por que esperar 12 anos? Se Deus ia curar essa mulher, por que 12 anos de luta? Por que 12 anos de agonia? Por que 12 anos? Por quê? Se Jesus realmente ia fazer o que ele ia fazer, por que esperar 12 anos? Irmãos, Deus não se move pelo nosso relógio.
fazer é apenas conhecer Jesus. Então, a resposta para mim e para você nessa manhã não está apenas em solucionar o problema pontual, mas é em conhecer Jesus. Porque em conhecer Jesus, os problemas eles se tornarão supérfluos. Veja a história dessa mulher. Veja quando ela contaria para as pessoas o que aconteceu. Ela não diria, olha, eu fiquei 12 anos preso na enfermidade. Por que Deus me deixou 12 anos preso? Ela falaria, sabe o quê? Eu conheci Jesus. Ele olhou para mim. Ele disse para mim, a tua fé te salvou. Naquele momento, a minha vida foi transformada. Naquele momento, tudo passou a ter sentido. Naquele momento, até a luta, até a dificuldade passou a ter sentido. Até a dificuldade passou a valer a pena. Naquele momento, tudo mudou. Os 12 anos não importavam mais. O que importava é que agora ela conhecia Jesus. Você não deve pautar a sua vida nos resultados que você tem dado. O mundo ensina isso. O mundo ensina que você tem que ter alta performance. O mundo ensina que você tem que ser bem sucedido. O mundo e até algumas igrejas, elas ensinam isso. Mas eu quero ser um contraponto para você nessa manhã. A Bíblia não ensina que você deve ser um sucesso. A Bíblia ensina que você deve ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Que aí você vai ver que tudo faz sentido. O sucesso faz sentido. Mas o insucesso também faz sentido. A bênção faz sentido. Mas a não bênção também faz sentido. Conheça o Senhor. Porque a sua vida vai passar a fazer sentido. 12 anos de enfermidade fazem sentido. 12 anos vivendo com a minha filha, no meu caso de Jairo, faz sentido. Por quê? Porque agora eu conheço aquele que olhou para mim e disse, a tua fé te salvou. Dito isso, vamos orar. Gostaria que você, onde estiver agora, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça por um instante, pensasse em tudo que nós falamos aqui. Pensasse em tudo que nós falamos, não sobre a vida dessa mulher. Com os teus olhos fechados, não pense nessa mulher. Porque essa mulher, irmãos, ela é uma história minha e sua. A história dessa mulher, como tantas histórias que a gente ouve em todo lugar. A história que nós devemos destacar nesse texto é daquele que dele saiu o poder. A história que você tem que pensar agora é daquele que abriu mão de toda a sua glória. Aquele que se revestiu de humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse deve ser a sua concentração agora. A história dessa mulher, como a sua, como a minha, é comum. Nós vemos todo dia, nós vemos toda hora. A história dela não muda nada. O toque que ela fez em Jesus não é importante. O que importa é quem foi tocado. Assim como Jesus declarou de mim sair o poder. Isso era a sombra da cruz se refletindo sobre ele, porque na cruz também sairia dele todo o fôlego de vida, sairia dele e entraria em nós e daria vida para nós. O impuro seria purificado pelo puro. O impuro levaria toda a sua impureza e traria de volta toda a pureza. Aquele que foi tocado, ele deve ser o centro da nossa concentração. Ele deve ser o centro da história. Aquela mulher, a história dela é como a minha, a sua, não muda nada. Mas a história daquele que estava ali, chamando aquela mulher, faz toda a diferença. Uma multidão comprimindo, mas ele perguntou quem me tocou. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Nessa manhã esteja pronto para entregar muito mais do que você a princípio estava pronto para entregar. Mas também saiba que você vai levar muito mais do que você pensava. Naquele grande dia,
dia glorioso foi aquele que ouvimos da tua boca, tua fé te salvou. Que dia glorioso aquele em que nós ouvimos o teu chamado, obedecemos a tua voz, não por méritos próprios. Que dia glorioso foi aquele, Senhor Deus, que estávamos mortos em delitos e pecados, completamente abandonados, sujos, marcados, e o Senhor nos levantou. Mas não nos levantou para ficarmos aqui sentados, esperando a vida passar, não! O Senhor nos levantou com um propósito. Aviva a obra do Senhor no meio do teu povo esses dias. Senhor Deus, é dia de reflexão, é tempo de reflexão, mas também, Senhor Deus, é tempo de esperança. É tempo, Senhor Deus, de nos ajoelharmos e conhecermos mais o Senhor, mas é tempo também de olhar para frente e saber que em pouco tempo o livramento virá. Assim, meu Deus, que nós estamos nesse domingo, quebrantados, apaixonados pelo teu amor. É assim que estamos nesse domingo, louvando e glorificando ao Senhor, porque em tudo o Senhor nos salvou. Glorificando ao Senhor, não porque seremos livres desse vírus, porque não importa. Não importa, nós ouvimos a tua doce voz. A tua voz nos dizia, a tua fé te salvou. Senhor, que dia glorioso. Nosso coração se enche de temor e de esperança na tua presença. Assim nós oramos. Em nome do teu Santo Filho Jesus. Amém. Talvez você pode ainda assim querer achar que essa mulher era especial e dizer o seguinte: mas Jesus disse que foi a fé dela que curou. Mas a mesma Bíblia diz que ele é o autor e consumador da fé.